Minha gratidão a Deus, ao pastor André, por me abrir essa oportunidade, e aos amados irmãos que aí estão me honrando com a vossa presença. Nós iremos falar nesta noite a respeito de um assunto que me parece a mim inédito. Eu, pelo menos, nunca ouvi nem li nada a respeito. Mas eu fiquei pensando nisso alguns dias anteriores, refletindo. Conversei com isso com o meu companheiro e amigo, doutor Caramuru, e ele achou interessante, gostou da ideia, gostou do pensamento. Então, eu estou trabalhando nele. Aliás, já estou escrevendo um novo livro. E o assunto que eu vou falar hoje é a respeito do livro que eu já estou escrevendo. O assunto nosso é Doutrinas da Bíblia inserida nos hinos da harpa cristã. A harpa cristã, hinário oficial das Assembleias de Deus, tem 640 hinos, sendo 4 hinos pátrios e 636 sacros. Nesses 636 hinos sacros, estão embutidas as doutrinas da Bíblia Sagrada. Os compositores desses hinos, homens e mulheres crentes, convictos da sua salvação, que receberam pela fé em Jesus, através do seu sacrifício vicário, em momento de íntima comunhão com Deus, sentiram-se inspirados pelo Espírito Santo e compuseram maviosos hinos de adoração a Deus, canções que enchem de gozo nossas almas ao entoá-las. Nesses 636 hinos, estão todas as doutrinas da Bíblia Sagrada, em forma de poesia. Além da harpa cristã, existem outros hinários sacros que também trazem maravilhosos hinos de louvores a Deus. Exemplo, cantor cristão, salmos e hinos, coro sacro, antema celeste, além de muitos hinos avulsos. É muito importante que saibamos que doutrina está inserida em cada hino que cantamos, para que cantemos com entendimento. Não se canta um hino de louvor a Deus como se cantasse uma canção de música popular. Parece que é intervalo. É hora de uma conversa alheia ao culto, é hora de uma saidinha, de uma distração. Mas não é não, irmão. Vamos levar, é bom aprendermos, levar a sério. Tudo faz parte do culto, de adoração, de louvor. E muitas vezes o hino cantado pelo coral ou cantado pelo conjunto enche de alegria nosso coração, nossa alma. Nós temos visto com compositores modernos, tem alguns que são uma bênção, mas tem certos hinos aí que me espanta, me assusta. Eu acredito que os irmãos já ouviram um hino cantado aí por conjuntos, que diz assim: o nosso Deus é Deus de perto e não de longe. Ora, está completamente fora da palavra de Deus. A Bíblia nos fala que Deus é Deus de perto e Deus de longe. Então, não vamos colocar nos nossos hinos uma doutrina antibíblica, não é? Ao entoarmos um hino em nossos cultos, juntamente com toda a igreja, ou em nossas casas, sozinhos, ou em qualquer lugar ou circunstância, atentemos para a doutrina bíblica nele contida e a vivamos intensamente, até sermos tocados no âmago mais recôndito de nossas almas.
Cantar meditando no que está cantando, não se distrair, não deixar o pensamento devagar, não cantar apenas com o lábio, cantar com a alma, com o coração. Não nos esqueçamos, nós estamos cantando para a glória de Deus. Doutrinas. Nos hinos da harpa cristã, encontramos inseridas as seguintes doutrinas. Se alguém quiser anotar aí, tiver aí papel e caneta, eu aconselho que anotasse, porque o que nós vamos falar agora, nem todos têm conhecimento pleno. Aqueles que já conhecem bem, amém. Aqueles que não têm um pleno conhecimento, se puder adotar, eu acho que seria anotar, eu acho que seria interessante. Então, quais as doutrinas inseridas nesses hinos? Teologia. O que quer dizer teologia? Estudo sobre Deus. Hinos que falam da natureza de Deus Pai, o Deus eterno, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus amoroso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são hinos onde fala da natureza do Deus Criador, o exalta, o glorifica. Temos inserido a doutrina da soteriologia. O que é soteriologia? É um estudo referente à salvação. Sotero, salvador em grego, não é? Então, soteriologia é o estudo que se refere à salvação. Há muitos hinos que estão embutidos nos seus versos a doutrina de soteriologia, fala da salvação. Cristologia é hinos que falam a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E se referindo a ele como Cristo, quer dizer, o rei ungido. Cristo, em grego, né? Quer dizer, rei. Então, quando se fala da doutrina de cristologia, estamos estudando, aprendendo, falando, cantando a respeito da pessoa do Senhor Jesus e da sua posição. Paracletologia. O que é paracletologia? É um estudo sobre o Espírito Santo, que é chamado de Paráclito, consolador, advogado, companheiro, Paráclito, que está do nosso lado. Então, há muitos hinos na harpa cristã que falam a respeito da obra, da ação, do poder e da atividade da pessoa do Espírito Santo. Nós sabemos que existem alguns grupos religiosos que dizem que o Espírito Santo não existe, é apenas uma influência. Mas não é verdade, o Espírito Santo é uma pessoa ativa, poderosa. O Espírito Santo se alegra, o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo dirige, o Espírito Santo fala, portanto, ele é uma pessoa. E existem muitos hinos da harpa que falam a respeito da ação do Espírito Santo. Nós vamos apresentar, durante essa nossa palestra, alguns hinos onde essas doutrinas estão inseridas. Eu procurei selecionar apenas 3 hinos de cada doutrina, porque senão o nosso tempo estoura. Mas, depois, passado, os irmãos vão cantando os hinos e vão percebendo a doutrina que nele está inserida. Se alguém nunca fez isso, faça. E eu garanto, vocês vão sentir a diferença de cantar dessa maneira. Vão sentir que a canção é mais alegre, abre mais o coração. Ele nos traz mais conhecimento. Escatologia, estudo sobre os últimos acontecimentos. Existem muitos hinos na harpa
que são de caráter escatológico. Nós vamos ver alguns deles no transcorrer da nossa palestra. Angelologia, estudo sobre anjos. Tem hinos que se referem a anjos. Os hinos nunca louvam ou adoram os anjos, porque o louvor e a adoração é somente a Deus. O anjo não aceita adoração. Quando João, maravilhado com as revelações que o anjo lhe mostrava no livro do Apocalipse, João ficou tão encantado, tão admirado, tão feliz, que ele se prostrou ao pé do anjo para o adorar. O anjo repreendeu: não faça isso, adora a Deus. Então, os hinos que falam dos anjos não está adorando a eles e nem louvando, apenas fazendo referência à ação dos anjos. Antropologia, estudo sobre o ser humano. Há alguns hinos da harpa que falam a respeito do ser humano, sua natureza pecaminosa, sua condição perante Deus. Então, é o estudo de antropologia. Nós já começamos lá desde o primeiro homem no mundo, Adão. E, aliás, até nós podemos estudar, meditar um pouco sobre a pessoa de Adão, o primeiro homem do mundo. Que coisa interessante. Mas me permite fazer aqui uma leve pausa no nosso assunto para comentar alguma coisa sobre ele. Adão, quer dizer, vermelho, feito de barro, foi o primeiro homem no mundo, feito pelas mãos de Deus. Deus o fez. E ele gozava de uma íntima comunhão com Deus. Deus falava com ele todos os dias pela viração do dia. E Adão era um homem de uma inteligência fantástica. Dizem os entendidos em psicologia que nós usamos apenas 10% da nossa capacidade, né? Porque o pecado embotou, o pecado nos privou. Calcule se nós tivéssemos a nossa psicologia, a nossa inteligência sendo usada 100%, o homem já teria se autodestruído. Então, irmãos, pensemos o seguinte. Quando Deus chamou Adão e fez passar diante dele todos os animais, e aves, e répteis, e mandou que ele os nomeasse. E os animais passaram diante de Adão e ele foi nomeando. E está escrito que o nome que ele pôs, Deus o chamou. Deus aprovou, Deus aceitou. Uma certa noite eu comecei a pensar sobre isso e quase que perdi o sono. Que coisa maravilhosa. Passando o animal e Adão nomeando. Que critério teria ele adotado? Eu conversei com um companheiro nosso aqui do Belém, considerado um das pessoas de grande conhecimento teológico aqui no Belém, e eu trouxe isso para ele, ele olhou para mim e deu risada, disse: Serafim, se você não sabe, também não sei. Então, amém. Mas já pensaram, irmãos, que negócio complicado? Passa um cavalo, ele olhou e falou: é cavalo. Passava uma zebra, que é parecida com o cavalo, com pequena diferença, essa é a zebra. Não sei se foi esse o método, mas ele nomeou. E o nome que ele pôs ficou. Então, vê a capacidade que tinha aquele homem. Aí está no ser humano, em nós, em mim, em todos nós, a prova de que nós somos semelhantes ao nosso Criador. Nessa capacidade, nesse conhecimento.
bibliologia. Nos hinos estão embutidas doutrinas da Bíblia, bibliológicas, exaltando a palavra de Deus, falando a respeito dela. E eclesiologia, doutrina sobre a igreja. Em alguns hinos está inserida mais de uma doutrina. Ao entoarmos um hino, estejamos atentos, porque enquanto louvamos a Deus, aprendemos também mais sobre a sua palavra. Eu espero, irmãos, que Deus possa me usar de tal forma para levar muitos crentes a cantarem com mais atenção aquilo que estão fazendo. Não esqueça que estamos louvando a Deus, cantando para louvar a Deus. Alguns têm voz bonita e é gostoso ouvi-los cantar. Outros já a voz não é tão boa, como é o meu caso, por exemplo. Mas Deus não olha para o nosso timbre de voz. Deus olha para a sinceridade do nosso coração e o desejo que temos de o exaltar, o louvar, o glorificar. E nós somos edificados, fortalecidos, quando cantamos. A Bíblia diz que Deus habita entre os louvores do seu povo. E é bom lembrar de uma coisa, lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas, depois de terem sido barbaramente açoitados, e estavam presos, os pés e as mãos amarrados num cárcere inferior. Era perto da meia-noite, quando os dois começaram a cantar. E está escrito, e os outros presos os escutavam. Que juízo será que os presos faziam daqueles dois? Creio que dizer, esses dois não são bons na cabeça, não. Esses devem ser malucos. Ora, preso, as costas feridas dos açoites, pés e mãos amarrados, num cárcere inferior, num lugar inóspito, um lugar sem higiene, desconfortável, à meia-noite, cantando. À meia-noite, nesse estado, cantando. Como será que eles cantavam? O comum do preso está maldizendo as autoridades, está reclamando da sorte, está blasfemando, mas aqueles dois cantavam. E nós já sabemos o que aconteceu. Alguém já ouviu falar num terremoto benéfico? Foi o que aconteceu lá com Paulo e Silas, um terremoto benéfico. Ele atingiu só a prisão. E libertou todos os presos. E, além da libertação dos presos, contribuiu para a salvação do carcereiro e da sua família. E lá em Filipos se abriu uma igreja dos filipenses. Então, irmãos, o louvor, cantar não é apenas para preencher o tempo. Cantar faz parte da adoração, faz parte do louvor. Vamos cantar de maneira mais aplicada, mais devocional, com mais atenção naquilo que estamos fazendo. Então, eu separei alguns hinos aqui, apenas de cada doutrina, apenas 3 hinos, como já tenho dito, os irmãos, é claro, que vão observando nos hinos que cantarem, a doutrina neles inseridas. E temos aqui 3 hinos sobre a doutrina da paracletologia, do Espírito Santo. Primeiro hino que eu anotei aqui, hino 1 da harpa.
chuva de graça. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Então é chuva do Espírito Santo, não é? E no 387, derrama sobre nós o teu Espírito. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizestes em Jerusalém. 437. Esse hino, para mim, é o hino mais importante. Para mim, particularmente. Porque no ano de 1957, aliás, antes, 1956, eu estava com 16 anos de idade. Foi a noite que Jesus me batizou com o Espírito Santo, no culto de oração. E quando toda a igreja sentou, terminada a oração, eu não percebi, continuei ajoelhado, falando línguas estranhas, e não podia me conter. E uma pessoa ao meu lado cantava uma voz muito bonita e forte, cantando esse hino. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz. Pois não perfeito, Deus mandou para dar louvor ao meu Rei Jesus. Tem esse hino. Eu nunca mais me esqueci dele. Foi o hino que marcou a noite que Jesus me batizou com o Espírito Santo. Já faz isso mais de 60 anos. O fogo não apagou ainda e nem vai apagar, graças a Deus. Está aceso. Esses 3 hinos nos revelam a doutrina da paracletologia. Teologia. Hino que fala da natureza de Deus, o Deus Criador. Cento e 85. Ventou, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis para te louvar. O hino 526. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado paro a pensar no teu grandioso ser. E o hino 407. Ó Criador bendito, ó fonte de esperança, a ti, ó Pai contritos, buscamos com confiança. Então, esses 3 hinos está embutido nele a doutrina teológica. Cristologia. Hino número 38. Proclamai a todo mundo que o Senhor é Rei. Proclamai, proclamai. Hino 410. Jesus é meu Rei glorioso. Jesus é meu Rei glorioso. É grato cantar-lhe louvor. É rei, mas me torna ditoso, enchendo-me do seu amor. E prossegue o hino. E o hino 190. Oh, quanto fez Jesus por mim, salvou-me do pecado. Até a morte triste fim, amou-me o bem-amado. Então, hinos que exalta e glorifica Jesus como Cristo, como Rei. Escatologia. Hinos que falam dos últimos acontecimentos. 469. Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir,
o meu nome ouvirei Jesus chamar. E no 488, ao raiar do áureo dia, o bom Jesus vem nos buscar, para com ele sempre estarmos lá no céu. O hino 312. Esse hino 312, mas observe uma coisa, é um verdadeiro estudo de escatologia. Esse hino fala do arrebatamento da igreja, esse hino fala do reino milenar de Jesus Cristo. Subiu triunfante para o céu o Senhor, assim mesmo há de voltar. E uma das estrofes fala: vem sobre o teu povo reinar, ó Senhor, teu reinado aqui gozo traz. Então, é um verdadeiro estudo de escatologia, o hino número 312. Soteriologia, estudo da salvação, hino 311. Jesus salvou-me do mundo, ele é tão doce para mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Hino 111. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Mudança, Jesus nos salvou. E aquele hino que até as pessoas não crentes conhecem. O número 15. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Então, são esses hinos que nós mostramos até aqui. Agora, esses últimos 3, falando da soteriologia. Angelologia, estudo sobre os anjos. O hino 124. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Tem uma chave que fala: anjos poderosos, cantai e louvai ao Senhor. O 252. O coro deste hino também é um estudo sobre anjo. Ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicião. Ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com arcanjos e querubins. Santo, Santo, eu vou cantar, com arcanjos e serafins. A Jesus eu vou adorar. Então, como os irmãos estão vendo, as doutrinas da Bíblia estão inseridas nesses hinos. Antropologia, falando sobre o homem. 139. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou. Uma das estrofes fala, uma das estrofes desse hino: por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém desta lei se podia libertar. O hino 172. Ó pecador cansado e abatido, que neste mundo vaga sem consolação, se queres ser de graça revestido, aceita Cristo e sua salvação. Bibliologia, hinos que fala, que exalta a palavra de Deus e fala do seu valor. 559. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus. 306. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. 499. Santa Bíblia para mim,
és o meu tesouro, sim. A martiologia, doutrina do pecado, mostra, alguns hinos mostrando como Deus nos libertou do poder do pecado. 227. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor. O coro desse hino diz assim: o pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. E no 171, era um pecador, andava sem Jesus. O hino 425, perdido neste mundo andei, vagando em sua escuridão. E, finalmente, eclesiologia, estudo sobre a igreja. Hino número 250, a noiva de Cristo. O coro desse hino fala assim: ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divino amor irás lá então fruir com Jesus Cristo, o teu amado. É mole, Bia. Agora eu tô lembrando da comida do meu dia. A galinha, não comi. E eu comi aqui, essa que eu comi aqui, Mariana? Eu nem lembrei, rapaz. Prontinho. Onde parou aí? O irmão lembra onde parou? O coro desse hino diz assim: ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divino amor irás lá então fruir com Jesus Cristo, o teu amado. Então, como estamos vendo, irmãos, são hinos que nos alegram, nos conforta, renova nossa esperança. 455. O povo de Deus aqui na terra tem um sinal, povo que vive em santa guerra contra o mal, povo que fala de Jesus Cristo, que breve vem, é pois ele mesmo quem nos diz isto, vigiai muito bem. E o hino 340, que todos conhecem, né? Eis que surge um povo forte revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer. Irmãos, a minha esperança, o meu objetivo, o meu desejo é que a observação desse detalhe nos hinos da harpa possa enriquecer nossos cultos e possa enriquecer nossas almas, que os nossos louvores tenham mais sentido, abrange mais o nosso coração. E sabe, irmãos, um detalhe, já a experiência me ensinou alguma coisa, graças a Deus, nos longos anos, que pela graça de Deus estou seguindo a Jesus, com minhas fraquezas, meus defeitos, meus erros. Mas quantas vezes, em momentos de aflição, de angústia, eu resolvi deixar a angústia e começar a cantar o hino, e a alma se enche de alegria, a gente esquece o problema e finalmente acaba sendo resolvido. Então, os nossos hinos, os hinos da nossa harpa, desse órgão oficial das Assembleias de Deus, não devem ser olvidados. Eu creio que todos que estão me ouvindo
que nas suas igrejas, que em todas as nossas igrejas, não deixemos de cantar, de louvar a Deus. Muitas vezes se preenche com o tempo, com coisas secundárias, e nós deixamos de lado essa parte tão importante. É claro, sabem tudo, o nosso culto tem que ser temperado, não é? Nós não podemos cantar somente, porque a pregação da palavra, o ensino da palavra é importante. Mas o louvor faz parte dos nossos cultos. O judeu tinha por costume subir os degraus do templo já cantando um hino, porque os salmos são hinos cantados. Então, o louvor sempre fez parte do culto a Deus. E, aliás, irmãos, eu gostaria de, junto com todos vocês agora, lermos o Salmo 100. Amém? Então, vamos ler o Salmo 100. Leiamos, então. Diz assim o Salmo. Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Salmo de louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Então, há um ensino da palavra para que nós nos apresentemos a Deus, louvando a Ele com a nossa voz. E me permita, irmãos, eu tive a oportunidade de cantar no coral no período da minha juventude e aprendi uma coisa com o nosso regente de coral. Cuidado com a voz. Preserva, é um instrumento que Deus nos deu para falar de Jesus e para louvar o seu nome. Então, preservemos a nossa voz, evitando fazer muito gelado e coisa que possa prejudicar a nossa voz. Eu hoje, já com a idade de 80 anos, já perdi muito do que eu tinha, né? Mas ainda dá para... Eu conheci um pastor que dizia que tinha uma voz horrível para cantar, pior que a minha ainda, e muito desafinado. E a mocidade dava risada dele. Então ele dizia o seguinte: não é só o pintacilgo que louva a Deus, a coruja também louva. Então louvemos a Deus. Se eu puder cantar em público, no púlpito, e tiver voz para isso, amém. Se não tiver, canto eu e Deus, porque Deus não está olhando para o timbre da minha voz, mas para a sinceridade do meu coração e para o meu desejo de o louvar. A partir de agora, meus amados, eu lhes peço, encarecidamente, em cada hino cantado, observe a doutrina nele contida e cante com a alma. Não cante apenas com os lábios, cante com a tua alma. O louvor vem de dentro.
O Salmo 103 dizia o seguinte: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Então, cantando aquela música, aquele hino, aquelas palavras que vêm da alma, de gratidão, de louvor, ou de oração, de súplica, tudo isso nós temos nos nossos hinos, não é? Então, façamos isso com bastante critério. Eu estou tentando escrever um livro deste assunto. Isso que eu passei para os irmãos hoje é a entrada do livro. E eu já peço que os irmãos orem para que Deus me dê graça, que eu possa fazer um trabalho que glorifique a Deus e que abençoe a igreja também. Eu já percebi que não é fácil. Mas Deus não nos chamou para fazer só coisa fácil, não é? Não fazer coisa difícil também. E contando, assim como para mim escrever sobre Apocalipse e Daniel também não foi fácil. Mas pela graça de Deus eu tenho eles escritos. E aliás, também gostaria de lembrar aos irmãos que aquele livreto que alguns dos irmãos têm, inclusive o pastor André, Deus da Família, eu mandei ampliar, viu? Já está na editora, porque eles notaram que tem assunto lá que está bem resumido, porque eu fiz apenas para acompanhar os encontros de casais. Mas um irmão me chamou a atenção, porque uma faculdade de teologia, parece aqui de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, ele viu, gostaria de adotar aquele livro para aula de teologia lá para os alunos, mas pediu que o livreto fosse ampliado. E eu ampliei ele, já está na editora. Então, espero ser mais uma bênção. E agora, empenhado neste livro, Doutrina da Bíblia inserida nos hinos da harpa cristã. E, com permissão do pastor André, já quero anunciar que no dia 20 de novembro, se Deus assim me permitir, eu estarei me apresentando no programa Vejam Só, na RIT, Rede Internacional de Televisão, que vai ao ar às 23h35. Nós estaremos discutindo quem serão as duas testemunhas do capítulo 11 de Apocalipse. Esse foi um assunto que eu já discuti no Vejam Só, que são 10 anos atrás. Foi o meu primeiro assunto que eu tive a oportunidade de discutir lá no programa. E hoje eu recebi um convite do programa para discutir este assunto outra vez. Peço a vossa ajuda em oração, o vosso apoio em oração, e se eu souber que todos vocês estiverem ligados na TV, me honrando com a vossa audiência, eu ficarei muito grato. Então, irmãos, Deus lhes abençoe. Eu gostaria de saber se tem alguma pergunta, alguma coisa que alguma curiosidade.